Só pra você saber o que era. Caramba, sério? Verdade, é sério. Não, que legal. Eu faço a imprensa marrom só pra ter um karma bom, porque eu sou péssima esposa, entendeu? Não, é não sério. Acho não. Você deixa teu marido ter um monte de coisa de rock and roll. Bem-vindos à Imprensa Marrom, meu nome é Cristina Marrom e hoje estou com... Afonso Poyar. Que é... diretor, entre outras coisas também. E fez uma caralhada de coisas, que, entre elas... Fiz algumas coisas aí. Tipo de Hollywood, a Globoplay, alguns filmes, séries. Filme, série, coisa brasileira, coisa não brasileira, luta, ação... Tentando, né? Tudo. Tentando achar uma voz nesse mercado do audiovisual. O que foi a coisa mais legal que você já fez? Ah, cara, é difícil falar, né? Cara, acho que a coisa mais louca que eu fiz foi fazer meu primeiro longa, Dois Coelhos. Eu acho que foi a coisa mais... que eu acho que me deu um prazer enorme também fazer o projeto. Porque foi um misto de loucura, de medo, de uma ousadia de fazer um negócio que eu nunca tinha feito, né? Eu fazia um monte de publicidade, tinha já uma carreira na publicidade, pra mim já era um ganha-pão. E de repente eu abandonei aquilo e falei, vou fazer um longa de um roteiro próprio, onde foi meio financiado pela produtora também, então teve um risco financeiro no meio. E aquele medo de dar errado, né? E deu mega certo. Então, mas foi muito prazeroso fazer o filme, porque foi um momento que eu estava realizando um negócio, eu era realmente o autor daquilo, estava colocando em prática as minhas ideias e realmente teve um momento brilhante, assim, de estar fazendo uma coisa que eu queria fazer mesmo, sabe? E de fazer um negócio que é gostoso, que você tá ali controlando, de repente você foi catapultado para Hollywood para fazer um negócio totalmente diferente. Como é que, tipo, aprendizados de lá, daqui, o que você pode passar pra galera de coisas que você fala, nossa, deu... Cara, não, assim, é muito diferente. Assim, a minha história, assim, com o cinema americano foi uma coisa que aconteceu, assim, de repente. Eu não esperava mesmo, assim, porque quando o Dois Coelhos lançou e estava no cinema em 2012, foi pro cinema aqui no Brasil. Um cara viu o trailer, um americano, que hoje é meu manager até hoje, o Brent Travers. Ele viu o trailer em Sundance e, cara, ele achou muito interessante, achou diferente o estilo, pelo estilo de ação, a linguagem. E aí ele veio pro Brasil e viu o filme no cinema. E aí nesse... Aí pirou, né? Porque no cinema... Ele viu no cinema. Ele é perfeito, né? Ele viu no cinema e gostou e, cara, ele falou, você tem que fazer filme nos Estados Unidos. Eu falei, como assim fazer filme nos Estados Unidos? Eu falei, você tem que ser agenciado lá, eu vou te mostrar o mercado. E aí eu falei, E ele é o agente do manager do Wagner Moura, né, também. Então ele tinha uma referência, eu falei, não é um maluco. E ele, cara, me levou para os Estados Unidos, tive uma temporada em Los Angeles, onde eu passei a ser agenciado pela UTA, então tem uma agência que até hoje é minha agência, e de repente comecei a receber roteiros de pessoas, sabe, de produtores, estúdios. Rápido assim, tipo... Sim, foi em 6 meses. Em 6 meses eu comecei a ser oferecido vários filmes que foram feitos aí, vários deles. O filme com Denzel Washington, chamou Protetor. Alguns que eu reconheço que foram feitos, esses roteiros estão lá em casa até. E dentre eles o Solace, que chegou pra mim também, que tinha já o Anthony Hopkins. Já tinha, você recebeu o projeto e fala que você quer esse projeto com o Anthony Hopkins. Alguns projetos não têm atores, alguns já vêm com ator, alguns já vêm com elenco. Esse já tinha o ator. E parecia ser muito interessante, a história era muito... Mas deu um cagaço, tipo, ai caralho. Ah, claro, né? Mas foi assim, a presença dele, poder trabalhar com ele me influenciou muito em querer fazer. E aí eu conheci ele também, obviamente, né? A gente se conheceu, quando a gente começou a negociar mais o projeto. E claro, quando eu conheci ele a primeira vez, deu medo. Saiu um xixizinho, claro que saiu, assim. né? Eu encontrei ele num hotel, ele mora em Malibu, né? E aí ele tava fazendo, na época, Hitchcock. Ele fez o Hitchcock, né? O Hitchcock. Fez. E aí ele tava filmando ali mais pros estúdios, a área dos estúdios, então ele tava hospedado num hotel, né? E eu conheci ele nesse hotel, num café da manhã, e... Cara, eu falei, o que eu falo pra esse cara, né? Hello, Clarice. E ele foi muito legal comigo, assim, ele já chegou e falou, pô, você vai ser o próximo, você vai ser o diretor do Solace, quer dizer, ele já chegou falando isso.
Teoricamente era uma entrevista para ver se ele me, sei lá... Se ele se batia o santo. Se ele batia o santo pra me aprovar. Então ele já chegou falando, pô, bem-vindo, sabe? Então ele quebrou bem o gelo. Que legal. E foi um cara muito legal. Neste primeiro momento aí. E aí teve aprendizados lá, assim, esse fazer o solo, se ter experimentado trabalhar em Hollywood. O que tem um choque entre trabalhar com o Brasil e lá? Como é que... Cara, o choque pra mim, ele foi um choque de sair de um filme independente feito pelos meus amigos, eu e meus amigos aqui. Uhum. E realmente, assim, eu juntei a minha galera que fazia comercial comigo, falei, vem fazer um favor. Vamos fazer. Sabe, você faz comercial, faz não sei o que lá, aí você chama a tua galera, o produtor de locação, o cara da pós-produção, vamos fazer essa maluquice? Vamos. Aí o Dois Coelhos foi isso. Não tinha um formato de se fazer acadêmico ou um processo profissional de se filmar, sabe? Era um jeito muito empírico. O Dois Coelhos foi feito de maneira empírica. E eu fui lançado para um mercado que não tem nada de empírico, né? Nada. Ele é um profissional, by the book total, né? E com verbas maiores, com pressão estrelas, maior junto, né? E aí o filme entrou o Colin Farrell depois também. Então é um filme com estrelas, com dinheiro, com compromisso, quer dizer, e precisava ser feito dessa maneira. Então eu tomei já esse baque que foi um aprendizado, a como filmar de maneira mais acadêmica, mais profissional, como marcar uma cena. Vai desde como marcar uma cena com os atores e você explicar isso para eles e para a equipe e planejar o seu set e a pós-produção. Quer dizer, eu aprendi tudo. Para mim eu aprendi tudo. Foi um grande aprendizado. Louco, porque para mim, Dois Coelhos está tão bem feito, tão legal e direção de atores, movimento de cena, e fazer ação é foda. É foda, então, é difícil. Aprender lá com um filme que eu prefiro Dois Coelhos do que Solace. Eu também. Mas... Solace não é meu filme preferido, assim, pra falar a verdade. Pô, é um eu filme não amo Hollywood, filme. mas é um filme falado em inglês, legal. Tem o Anthony Hopkins, tem o Colin, que é demais, tem o Jeffrey Dean Morgan, que também. Tem uma galera muito boa. E foi bem filmado, ele tem recursos pra isso, né? Mas era um filme grande, uma equipe muito grande. Eu andava com uma equipe de 150 pessoas pra todos os lugares. A gente tinha, por exemplo, se fosse filmar aqui, aí eles alugavam um estacionamento na frente para montar uma base de produção, que era uma base enorme de produção. Tinha carros e carros e carros. Tinha um caminhão-tanque de gasolina que abastecia os carros da produção, pra você ter uma ideia. Não. Ele andava com a gente fosse filmar não sei aonde, lá no meio do... Gente, essas coisas são muito riqueza, né? É um jeito de se filmar. E lá tem estrutura, o mercado tá disponível para você locar, não fica nem muito caro talvez, sabe? É porque o mercado é muito estruturado para filmar, né? Então você tem muita estrutura, que eu acho que eu nem sei se é bom, tá? Nem sei se isso é bom. Puta, eu entendo o que você tá querendo dizer, porque eu fiz TV da grande e fiz TV da pequenininha, e eu acho que tem uma agilidade, né? Uma rapidez que o grande não te permite. Não é assim. Se você tem que filmar desse jeito, porque você tem toda aquela coisa, tudo bem, mas existe um equilíbrio ali que faz parte de você tentar dominar e achar um equilíbrio entre essa mega estrutura que pode te engessar e uma coisa mais solta, mais independente, que te dá, às vezes, uma coisa criativa inusitada, que é um flare, que é uma coisa que não... A verve que você não pode ter no outro, né? Então é isso que eu senti também, sabe? Lá era uma coisa mais que eu tive dificuldade, assim, improvisações era uma coisa que as pessoas falavam, mas como assim? Mas como assim? Mas como assim? E aqui eu filmo de uma maneira, cara, mais solta, às vezes eu dou espaço para, às vezes, a gente criar alguma coisa que acaba sendo uma fortaleza, é uma coisa que vai ser um diferencial. Eu tento agora achar, depois da minha experiência lá, que eu aprendi muita coisa boa lá também, achar um equilíbrio dos dois mundos. Sabe? Eu ia te perguntar isso. No Aldo, você conseguiu equilibrar? Já, com certeza. Mas foi já o primeiro que você falou, que eu achei. Eu voltei de lá com isso na cabeça. Falei, eu vou usar o que eu aprendi lá, mas com essa ginga aqui do nosso cinema meio... Não vou ficar com a rigidez, né? Não, E nem vou ser tão maluco que nem eu fui no Dois Coelhos, entende? Então vou achar um jeito de se fazer que vai ser melhor, entendeu? Como trabalhar com os atores, como trabalhar com todo mundo e eu acho que tem uma coisa assim que é legal, sabe? A gente tinha no Solace, sei lá, todos os atores tinham um stand-in, né? Um stand-in. O Hopkins tinha um cara que era do mesmo tamanho que ele, meio grisalho, o Farrell também, todo mundo tinha um stand-in. Então a gente fazia um ensaio com os atores
que marcava mais ou menos a cena, eles iam embora, saíam os atores. E entravam os stand-ins que ficavam olhando esse ensaio. Então eles sabiam exatamente o que o cara fez. O cara sentou aqui, levantou, foi lá. Sabia o movimento certinho. Exatamente. Então a gente marcava a cena com esses caras, entendeu? Então os atores ficavam preservados e a gente marcava a cena com eles. E eu adorei esse negócio do stand-in. Eles não tinha isso, né? Hoje eu filmo com stand-in. Que legal. Sempre que eu posso, eu gosto. Porque é uma maneira de você aprimorar o shot, sabe assim? E deixar o ator poder. Porque às vezes você não. É sacrificante para um ator ficar sentado e você ficar marcando, vem aqui. Aí a câmera depois sai para cá e para cá. E você levanta, vai para lá. E aí você ficar fazendo isso com o ator não é elegante, né? Acho, não é elegante, né? Então, e às vezes você tem 5 atores em cena, entendeu? Então você tem 5 stand-ins, você monta uma marcação de cena com as câmeras com os stand-ins. Eu gosto de trabalhar assim, aprendi isso lá e eu carrego isso pra mim, assim, sabe? E no Ilha de Ferro foi uma coisa assim ou foi mais rígido porque já tinha estrutura Globo, pensando em Globoplay, no sentido vamos dominar o mundo e acabar com a Netflix? Não. A Globo foi um lugar que me surpreendeu demais, assim, adorei trabalhar lá. Eu acho a Globo foi uma experiência incrível pra mim, acho uma empresa incrível para se fazer audiovisual, se produzir, tem uma estrutura ali à disposição das mentes criativas que eu acho que não tem em poucos lugares do mundo, de verdade. E ali realmente, falando dessa coisa de modo de fazer, a Globo te dá muita estrutura, o Ilha de Ferro tinha muita capacidade técnica por trás, mas também a gente tinha uma liberdade desse gingado brasileiro. Então eu acho que lá tem esse equilíbrio. Legal. Já. Agora, por trás, os estúdios Globo é incrível, assim, no meu tipo de trabalho que tem ação. O Ilha de Ferro é um projeto meio de ação, um thriller, né? Então, thriller? Ele tem ação, ele tem romance, mas é um negócio assim, a gente explode coisa, quebra coisa. Então tem um departamento de efeitos práticos, de efeitos físicos lá dentro, incrível, assim, incrível. Um departamento que constrói coisas de cenografia e arte maravilhoso. A gente construiu a história do Ilha de Ferro se passa numa plataforma de petróleo. E o universo do petróleo é muito difícil de você ir numa plataforma, filmar, levar uma equipe de filmar. Ninguém conhece como é dentro, E né? é difícil filmar, não é um lugar para isso, não é um lugar para né? filmagem acontecer, saca? É perigoso. Então a gente construiu um pedaço de plataforma gigante, assim, num terreno de 2.000 metros quadrados. Mentira, assim, sério? 2.000 metros? É enorme, uma mega, se você ver, é loucura. Que louco, a Globo... De repente vocês editam depois aí umas imagens que eu posso mandar Que legal! dessa cidade cenográfica que foi feito. Então, e aí em cima disso tinha uma estrutura de efeitos visuais digitais que é incrível. Eles têm os efeitos, visual effects da Globo é muito forte, pós-produção, muito. Tal. Então eles formaram isso que realmente, eu não vi, não existe no Brasil e eu acho que tem em poucos lugares do mundo, de verdade. Eu ia até... Deve ter um pulo, um salto gigantesco entre fazer a pós do Dois Coelhos e fazer a pós do Ilha de Ferro, porque dinheiro, não sei o que, tamanho. Com certeza tem, E aí te permite muito mais daquilo que você estava pensando, de fazer de uma... Você conseguiu no Dois Coelhos já fazer aquilo que você estava pensando porque deu-se um jeito. Então, assim, é diferente. O Dois, assim, parece muito Não, o Dois Coelhos é legal, ele tem uma boa qualidade de efeito, mas ele foi feito de uma forma que, assim, eu sou um cara que comecei fazendo animação e computação gráfica, né, e passei a dirigir. Meu background é esse mesmo. Então, eu tinha muitos amigos nesse negócio. Então, quando eu fui fazer o Dois Coelhos, eu convoquei esses meus amigos que vieram trabalhar, que queriam fazer um projeto autoral, e queriam fazer um filme e vieram trabalhar por um fee muito baixo. E ficaram fazendo por muito tempo também. Então, o Dois Coelhos foi uma pós-produção de 6 meses quase, de verdade. Uau. Então, foi 6 meses de aprimoramento, de ficar arrumando. Então, quase isso artesanal, suplantou, né? A falta de grana. Tá. A vontade das pessoas fazerem. Eu ia te perguntar isso, assim, de transição. Você conseguiu dar esse salto, assim, Santos, São Paulo, LA, volta... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Aliás, Rio de Janeiro, só quem não é do Rio fala Rio de Janeiro, né? É verdade. Eu falei Rio de Janeiro, desculpa, Rio. Rio. O que você pode dar de conselhos para a pessoa que quer dar esse pulo aí, seja em que área ela tiver? Caramba! Eu acho que eu consegui... Sempre não tive medo de deixar para trás também algumas coisas. Você tem que estar disposto a deixar para trás, entende? É verdade, é isso. Porque às vezes você quer ficar carregando tudo junto com você, não dá. Eu não vou te deixar, tá, meu Não, cachorro não pode fazer isso. Cachorro não dá, gente. Só cachorro que não, né? Mas eu acho que assim, como
Quando eu comecei fazendo comerciais em Santos, minha produtora lá, Black Maria, se tornou uma das produtoras maiores lá da região de Santos. Fazia comerciais regionais pequenininhos. Era comercial de pet shop, era isso aí mesmo. Tá vendo, gente? A vida concessionária. É isso. Quando eu peguei alguns clientes em São Paulo, minha produtora começou a ficar maior em São Paulo. Eu tomei uma decisão ali de sair de Santos e vir para São Paulo. Então eu não tentei ficar com São Paulo, eu larguei. Você entende? Então eu fui fazendo uma estratégia de transição. Quando chegou o momento de eu migrar para o conteúdo, para fazer cinema, eu resolvi realmente cair de cabeça no cinema. E de uma certa forma eu deixei de lado um pouco a publicidade. Entendi. E eu perdi alguma coisa que eu ganhei ali. A publicidade era alguma coisa que eu tinha um mercado mas nesse caso aí chupa a publicidade. Mas é um risco, né? Porque não é, porque a publicidade paga. E era uma coisa que eu queria muito. E quando eu consegui montar uma carteira de clientes, tinha já algumas coisas acontecendo. Não também que eu era um grande diretor de publicidade, porque eu não cheguei também lá. Mas eu tinha alguma coisa relevante, entende? Quando eu decidi fazer o Dois Coelhos e depois fui fazer outra, eu parei realmente, sabe? E eu deixei para trás. E eu acho que você tem que estar disposto a dar saltos e às vezes abandonar a posição que você está, né, atualmente. Essa é a maneira de evoluir, talvez, né? E ter coragem. Conselhos práticos, assim, além de ter coragem, deixar para trás, alguma coisa, dicas assim, olha, façam isso ou cagadas a serem evitadas. Não faça tal coisa. Cara, eu sempre falo, as pessoas me perguntam sobre o primeiro filme, que tem vontade de fazer um curta, mas tem dificuldade de fazer. Eu só digo assim, cara, faça, não tenha medo de fazer. Eu acho que hoje tem tanta ferramenta disponível na mão do filmmaker, né? Agora tá muito mais fácil, Tá muito mais fácil. Você tem as câmeras digitais, você tem maneiras de editar, que você, num laptop, num computador você edita, você aprende sobre fazer tutoriais. Sobre tudo no YouTube. Então, tem tutoriais incríveis, cara. Você assina alguns serviços de aprendizado, você aprende a mexer em After Effects, em Premiere, em Avid. Então, cara, tá tudo aí. Por que você não faz? Faça. E sem medo de ser julgado. Porque as pessoas têm muito medo também de fazer e falar, tenho medo de ficar ruim, aí vou ser julgado. Não tenha medo, entendeu? Se ficar ruim, vai pro próximo, entendeu? Porque é um processo de aprendizado fazendo também, cinema, eu acho. Sabe, você pode teoricamente ter um monte de teoria, mas você vai descobrir mesmo fazendo e fazendo coisa errada também, entendeu? Você tem coisas que você olha pra trás e fala, ai, que merda, porque os meus primeiros curtas eu falo, nossa, ainda bem que não caiu no YouTube, que era tudo uma merda. Eu tenho um monte de tranqueira, inclusive na área da publicidade, eu tenho umas coisas que eu não gosto, tem umas coisas que lá de Santos. O meu primeiro curta, que foi o primeiro conteúdo que eu fiz mesmo, assim, fora da publicidade, que chama Eu Te Darei o Céu, que é o que me fez realmente ir. Eu lembro desse. Esse curta é meu. Que foi um curta que ganhou Quiquitos em Gramado, que eu falei, tem um mundo aí. Legal. Esse curta eu acho que tem umas coisas que me dão umas vergonhas às vezes. Jura nele? Não. Total. Mas eu sou orgulhoso, porque foi o que deu pra fazer, sabe? Assim, é um testing ground, assim, sabe? É teste, porque eu acho que as pessoas têm que fazer, às vezes com um pouco ambição de querer fazer uma obra-prima, não faça para testar, para experimentar, achar uma voz. Acha uma voz, sem medo de crítica, aprenda, vai pro próximo. Faz barato pra você poder fazer alguns, entendeu? Porque você vai ter que fazer pelo menos alguns até você acertar. Não tem como, né? Porque o cara vai achar que vai aprender a fazer isso talvez uns gênios, talvez façam isso, mas tem que errar, né? É uma coisa de errar pra poder cair pra frente, né? Cai, mas cai sempre melhorando, né? E vai evoluindo. Boas dicas, boas dicas. Obrigada demais. Obrigado, eu que agradeço, adorei. Obrigada, gente. Valeu.